na medida que a gente vai fazendo o atendimento ao público, ao atendimento no exercício mediúnico e assim por diante. O planejado, a princípio, seriam 9 reuniões, no dia 21/10 até o dia 16/12, tá? A ideia é uma duração aí de cerca de 90 minutos, a critério. Se a gente puder ir se acostumar, uma revisão conceitual um pouquinho mais curta e uma discussão posterior, onde talvez seja mais rico e mais interessante na medida que a gente possa discutir. E, além disso, ao longo da semana, quem quiser pode ir passando as contribuições, sugestões, questionamentos, dúvidas para o Rui, e mesmo durante aí as apresentações, né, para a gente ir fazendo a discussão. Aqui é uma relação dos temas, né, quem tiver interesse, tá? Então vai desde o conceito de saúde, processo saúde e doença, questão individual, as questões que estão diretamente ao nosso alcance, qualidade de vida, as questões mentais que têm tido um destaque muito grande, toda a questão terapêutica, mosaico e tudo mais, e 2 dias aí para a gente discutir a fundo os vários recursos terapêuticos que a doutrina, e em particular a ESBE, desenvolveu aí ao longo do tempo, né? Tá? Hoje eu vou me concentrar mais, então, em saúde e alguns conceitos que servem para a doutrina. Tá? Para isso, eu preciso fazer uma colocação inicial, porque é como eu consigo justificar o conceito de saúde para a doutrina. Vejam como é um pouquinho diferente do conceito tradicional. Então, vai lá desde o começo, né? Quase tudo acaba começando aqui, né? O que é espírito? Tá? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque ele ajuda a tirar um montão de dúvida, né? Então, é um ser vivo que alcançou, né? Ou seja, é uma conquista. Ele alcançou o quê? Um certo nível de consciência, basicamente a consciência de si mesmo e do que isso significa. São dois tipos diferentes de consciência, além da consciência externa, e alcançou um patamar de inteligência que a gente chama de inteligência crítica. Então, a esse ser com essa característica, a gente chama de espírito. Se ele alcançou esse patamar, então ele tem a capacidade de fazer escolhas, ou seja, ele tem a liberdade, pelo menos em alguns segmentos, de fazer escolhas. Se você faz escolhas, as escolhas elas têm que ser em função de valores, né? E aí entra toda a questão, se eu escolho em função de valores, aí eu sou um agente moral. Eu determino como eu devo viver em relação aos outros e como nós devemos viver, que são as questões básicas da moral ou da ética, né? E com isso eu vou definindo, determinando e sustentando uma trajetória, tá? Então, para nós, espírito ele não é abstrato, ele não é virtual, ele não é etéreo, ele não é sobrenatural, né? Ele é uma realidade essencial, existencial concreta, eu brinco, né? Ele tem uma existência concreta, né? Na prática, é o princípio doutrinário mais importante, né? Porque é ele que efetiva a prática, né? Não é que ele seja mais importante que Deus, mas é ele que alcança o conceito de Deus, ele que sustenta o livre-arbítrio, ele que faz o processo mediúnico, ele que sustenta as escolhas morais e assim por diante, né? Tá? Então, a partir disso, esse ser que vai alcançando, então um ele alcança essa situação ou essa condição de espírito, que é um processo de auto-organização gradativa, diferenciação e complexificação, tá? Aqui de forma didática e ainda assim mal explorada pela gente, a gente está começando a estudar, a gente pode colocar, mas não de forma linear, a partir de um princípio geral espiritual, formas proto-espiríticas, pré-espiríticas, espíritos propriamente dito, e posso conceber com facilidade espíritos que sejam diferenciados das nossas características, né? Ou seja, que tenham uma inteligência mais ampla, isso é fácil de conceber, que tenha uma consciência mais ampla, também é fácil de conceber, ou que alcance características, propriedades tão diferentes das nossas que a gente nem tem como imaginar quais sejam. Por quê? Porque é uma marca na concepção doutrinária a evolução continuada de tudo o que existe, né? Como é que ele faz essa evolução? Através da aquisição e operação de conhecimento. Aqui, conhecimento é no sentido mais amplo possível, né? Quanto mais conhecimento, qualidade, quantidade de conhecimento, maior vai ser a sua ampliação de consciência, tá? Lembrando que, entre os vários conceitos de conhecimento, que talvez mais se adapte seja esse aqui, né? Um sujeito, tá? Que estabelece uma relação, uma interação, colocando de forma mais adequada, com o objeto do seu conhecimento. Sejam formas muito simples de vida,
sejam formas muito complexas de vida, né? Nós estamos falando aqui do espírito, então o sujeito em relação ao objeto do conhecimento. Pode ser ele mesmo, pode ser os outros, a cultura, a natureza, Deus, o mundo, o universo e assim por diante, tá? O que nos interessa isso aqui para a saúde, né? A pergunta é, então, onde se alcança, se obtém, se constrói e se produz conhecimento, né? Se o conhecimento é fundamental para se alcançar a condição de espírito através de um processo evolutivo, e se a evolução ocorre através da aquisição de conhecimento, puxa, onde que eu consigo, de que forma eu consigo conhecimento, né? De uma forma bem simplificada, através de experiências, vivências e convivências, né? Ao longo de uma trajetória. O que é a trajetória para nós? É um movimento consciente do ser, é um movimento consciente desse espírito, né? Seja uma trajetória pelo polissistema espiritual, onde ele está tendo vivências, experiências e adquirindo conhecimento, seja da trajetória pelo polissistema material. Opa, então é essa parte que nos interessa para fazer a ligação com os aspectos de saúde. Por quê? A trajetória ela permite o contato com o diferente, com o plural, com o diverso, né, com o novo, que é o que vai gerando conhecimento e necessariamente a ampliação da consciência das pessoas. Tá? Então, o processo de reencarne é uma oportunidade de se obter tipos específicos de experiência, né? De uma forma simplificada, posso falar que o reencarne ele potencializa estágios diferentes, como se fossem laboratórios ou aulas práticas, né? Ou algum termo assemelhado para estabelecer uma analogia com as nossas escolas, né? Qual é a importância dessas experiências específicas, né? Permite a convivência plural, diversa, permite que eu estabeleça projetos específicos e que eles tenham que ser compactos, né? Eles têm uma limitação no tempo. Né? Então, é um processo contínuo, encarne, desencarne, assim por diante, mas as fases de encarne, elas permitem aqui umas características próprias específicas. É um conjunto de experiências diferenciadas, mas que são próprias a essa fase aqui do, do encarne. Só que para eu ter as experiências no polissistema material, ou seja, obter conhecimento, tem uma questão que a gente chama, por falta de termo, né? Note que eu pus aqui entre aspas, a gente não tem um termo adequado, mas vamos chamar assim, por uma questão de densidade, uma questão de frequência, etc., tá? O espírito, né, que está no polissistema espiritual, ele tem uma característica diferente do polissistema material. O irmão Leocádio usava muito essa experiência, comparando a rolha e um chumbo, né? Uma chumbada, né? No óleo, por exemplo, né? Se você liga a rolha com o chumbo, ele afunda, né? Então, o que permite que a densidade da rolha fique num meio muito mais denso, tá? É essa chumbada aqui, ó. Ou aqui o exemplo mais para quem gosta de pesca, né? Tá aqui o chumbo, tá? Que mantém a boia, por exemplo, dentro da água. Se você tira essa ligação, ela sai desse meio, né? Ela não tem condições de manter. Se ela não está lá, ela não tem as experiências próprias do polissistema espiritual. Isso é importante para a gente discutir depois saúde, né? Então, para você ter a trajetória no polissistema espiritual, para fazer o processo do encarne, você tem que ter uma interface, né? Interface seria um elemento que liga dois sistemas, né? Aqui no caso, o polissistema espiritual e o polissistema material. Um bom exemplo, assim, clássico, é o do escafandro, né? O escafandro é aquele velho, antigo, né? Que aparecia nos seriados, né? Ó, tá? Então, ele precisa ter uma estrutura que possibilita que ele vá até o fundo do mar. Tá? Não é mal, não é ruim, não é negativo o meio material. Ele é lindo, ó, vejam, né? O meio material ele é lindo, ele propicia experiências diferenciadas. Ele só tem uma densidade diferente que o espírito precisa desenvolver uma interface adequada para que ele possa usufruir dessas experiências, né? Para que ele possa ver, por exemplo, o coral, ele tem que desenvolver uma interface para compartilhar essas experiências no polissistema material, né? Então, quando ele vai fazer o reencarne, ele soma três eixos, a gente não pode deixar de levar isso em consideração, né?
Quando ele vai fazer o encarne, ele, espírito, que é a experiência, conhecimento acumulado, né? É o acervo espiritual, é todo o seu conhecimento acumulado ao longo de muitos trânsitos entre o material e o espiritual. Quando ele vai fazer um encarne, ele se junta, ele se acopla ao acervo biológico, a um conhecimento fabuloso acumulado aqui na Terra já há 3,4, 3,5, alguns chegam a falar até 3,7 bilhões de anos, né? Ele vai se somar a esse conhecimento acumulado, ele vai fazer uma soma, né? E necessariamente também ele vai fazer uma soma com o que a gente chama de acervo cultural, ou seja, o conhecimento que a cultura vem acumulando, né? Se eu for fazer uma abordagem restrita ao Homo sapiens, aí falam em torno de 200 mil anos, né? Tem saído agora uns artigos novos ampliando um pouquinho. Se eu aceito a associação entre o Neandertal e o Homo sapiens, né? Isso aí vai para 500, 600 mil anos. E se eu considero a última divisão conhecida entre os grandes primatas e a família dos hominídeos, né? Aí coisa de 6, 7 milhões de anos atrás, né? Então, na realidade, o espírito, para fazer o encarne, ele vai juntar o sistema biológico com o sistema cultural, e esses dois aqui, com o espírito, vão ficar inseridos dentro de um sistema ambiental. Aqui, como se fossem eixos, né? X, Y e Z, por exemplo, né? Lembrando sempre que, só para dar uma ideia, pense na nossa personalidade, por exemplo, né? Algumas características da nossa personalidade têm um núcleo duro, que é do espírito, sem dúvida nenhuma. Mas alguns aspectos da nossa personalidade, eles se ligam um pouco à estrutura biológica que eu desenvolvi, né? E alguns aspectos da minha personalidade também estão ligados às características da cultura. Então, é o núcleo de personalidade, por exemplo, mesclado com aspectos daquela estrutura biológica temporária que eu tenho e do acervo biológico que eu entrei em contato, né? Dentro de um ambiente físico, de um ambiente eletromagnético, de um ambiente químico, com oxigênio, com campo eletromagnético, né, com oxigênio, enfim, essa coisa toda. Tá? O reencarne, ele depende, então, de uma interface, e essa interface vai ser esse organismo aqui dividido. Tá? Há um padrão de organização que a gente tende a associar ao espírito, e um processo dinâmico, porque ele é dinâmico, né? Só pensar na nossa vida, e o nosso processo de intraútero, nascimento, crescimento, puberdade, adulto jovem, maduro, envelhecimento e desencarne, né? Então, é um processo dinâmico, provavelmente a cargo, ou principalmente a cargo do perispírito, e essa estrutura, né, que a gente chama, por falta de termo adequado, corpo físico, corpo material, organismo biológico, eles são um pouquinho diferentes, mas aqui eu vou tratar como sinônimos, né? E forma a estrutura clássica, né? Espírito, perispírito e corpo físico. A flecha vai numa direção só, mas é uma coisa artificial, né? Ela é um caminho de duas mãos, né? Corpo físico interfere sobre o perispírito, sobre o espírito, num processo provavelmente circular, né? Então, o que que eu tenho? Então, tenho essa interface, que é o organismo, e tenho também um aspecto bem característico da interface, um pouquinho diferenciado do organismo, que eu chamo de mente, né? Aí surge uma outra estrutura clássica: espírito, mente e corpo físico, né? E a mente, com todas as dificuldades que existem para conceituar, seria uma parte da expressão possível do espírito, do seu acervo, na matéria, né? O irmão Green usou um exemplo que eu acho que foi bem feliz. Ele disse: olha, é como se fosse é uma analogia, né? Mas acho que ajuda a entender uma subestação dessas elétricas que a gente tem de vez em quando, que permite que a voltagem da linha de transmissão ela seja adaptada a uso residencial, por exemplo, né? Então, seria uma subestação do espírito no polissistema material que acaba fazendo a organização e a coordenação do conjunto, né? Ele participa, organiza, coordena a estruturação no espaço e no tempo. Então, implica em ritmo, implica em harmonia, e por isso que essa área aqui, que é relativamente nova da ciência, que é a cronobiologia, ela está um pouco envolvida nas questões de saúde quando eu penso no espírito encarnado, né? Então,
Quando eu falo do reencarne, eu estou falando do espírito, que é esse padrão de organização, o perispírito, que de forma dinâmica, através de algumas linhas de organização, de coordenação de ritmo, né? Que eu chamo tradicionalmente de plexo cerebral, plexo solar e plexo funcional, ajuda a estruturar o que eu chamo de corpo físico, tá? Esse corpo, lembro que o Irmão Green trabalha muito a corporeidade, tá? Ela tem também organizadores ou coordenadores sistêmicos, que são coordenadores gerais, digamos assim, como o sistema nervoso, o sistema endócrino, o sistema imune, ao lado de organizadores mais específicos localizados, por exemplo, o sistema circulatório, né? Por exemplo, o coração. Às vezes a gente tende a ver o coração como uma bomba, né? Que circula o sangue. Quando na realidade, mais do que uma bomba, ele é um marcador de ritmo, né? Então você vai mudando um pouco a perspectiva de você olhar esses grandes sistemas organizadores e que permitem que o corpo se mantenha estruturado ao longo de 60, 70, 80, 90 anos e assim por diante, tá? Então, as questões de saúde, os conceitos de saúde da doutrina vão se aplicar a essa estrutura, tá? Sem esquecer que cada vez que o conhecimento vai se ampliando, a gente vai percebendo novas abordagens sistêmicas, né, que permitem que a gente compreenda cada vez melhor como que esse corpo se estrutura. E, claro, vai compreendendo melhor o que significa ser saudável, o que significa ter alguma doença e assim por diante, na medida que essas áreas elas têm crescido, né? Genômica já bem estabelecida, a epigenômica, né, com estruturas como histonas, radicais metila, né, que fazem a modulação da expressão da informação dos genes, as proteínas, enzimas que resultam nessas informações, a forma como elas interagem no metabolismo extremamente complexo, os micro-organismos, né, bactérias e vírus associados, veja aí o crescimento do entendimento da flora intestinal, por exemplo, como tem impactado os conceitos de saúde. Agora tem surgido com muito interesse para nós as características do campo elétrico desse corpo, tá? E na sequência o campo magnético, né? Então, para nós isso aqui é um segmento que se for se desenvolvimento vai ajudar, se for se desenvolvendo, vai ajudar a gente a entender muito a ligação entre perispírito e corpo, né? Porque a gente vai aprender um pouquinho mais de campo elétrico e de campo magnético, tá? Então, esse espírito, através do corpo físico, mergulhado no mundo, então a ideia, o conceito de mundaneidade, né, dentro de um sistema cultural que tem linguagem, valores, costumes, papéis, funções, relações, deveres, trabalhos, afetos, e dentro de um sistema ambiental ecológico, né? Aqui dá para entender e ver a gente como espírito encarnado, né? De tal forma que o irmão Grimm desenvolveu um conceito de unidade para designar o espírito encarnado. Então, cada um de nós, todos os quase 8 bilhões de pessoas que estamos hoje na Terra, compomos uma unidade físio, dínamo, psico, eco, sócio, moral e espiritual, sujeitas a, de forma muito ampla, que a gente mal começou a desenvolver, de leis de trans, auto, eco, organização de um organismo, quando se aplica a um indivíduo, a uma singularidade, e administração dos sistemas vivos, quando se aplica à interação do conjunto. Tá? Certo? Então, o ser vivo encarnado, o espírito encarnado, que nos interessa aí mais diretamente, forma uma unidade complexa de sistemas complexos, junto com outros sistemas complexos, fazendo sistemas hipercomplexos, onde há a criação de espaço para a liberdade, e basicamente através da dinâmica não linear, né? O irmão Green chegou a
ter um livro ali, um dos cadernos de psicofonia, dedicado à discussão das questões da dinâmica não linear dos sistemas vivos. Mas aí a gente não vai entrar hoje nessa seara. Um bom exemplo são das espumas de sabão, ó, né? Cada uma delas, sistemas sobre sistemas interagindo, formando um todo hipercomplexo. Então veja o desafio de conhecer toda essa estrutura de hipercomplexidade. Tá? Uma outra abordagem interessante, ó, ser vivo encarnado, espírito encarnado, varia um pouquinho conforme o autor, né, mas muitos falam que nós teríamos cerca de 70 trilhões de células, né? E teríamos para cada célula cerca de 10 bactérias. E vários desses conceitos são questionados, mas é só para ilustrar, né? Então, o que, que eu preciso para estar encarnado por algum tempo? De um maestro, né, tocando uma orquestra e executando uma música, né? Tendo um ritmo, tendo harmonia, tá? O tempo que eu permaneço, que eu fico encarnado, é o tempo que esse conjunto consegue executar, então, essa melodia, essa música, manter um ritmo e manter a harmonia, né? Que é a ideia do capital de vida, né? Veja a importância. Quando aqui o primeiro violino começa a tocar outra música, a dificuldade que é manter o conjunto encarnado. Várias doenças podem ser explicadas como essa dissonância, digamos assim, de ritmo de uma parte com o todo. Né? Tranquilo. Então, o ser vivo encarnado, ele é uma condição essencialmente dinâmica, né? Isso aqui a gente não vai ter tempo, mas mais tarde a gente pode tentar discutir fora do equilíbrio termodinâmico e que ela é preservada apenas, né, ou enquanto ela conseguir manter um fluxo de matéria, um fluxo de energia, um fluxo de informação, um fluxo de conhecimento e assim por diante. Tá? Aqui a gente tem discutido muito qual o termo adequado, equilíbrio dinâmico, harmonia, balanço, etc. Né? Mas a ideia é basicamente essa, né? Algum grau de estabilidade dinâmica, né? Fora do equilíbrio, aqui pensando em equilíbrio como algo estático, e que precisa o tempo todo de influxo, né? Matéria, energia, informação, conhecimento, para se manter estável. Né? Então, o ser vivo encarnado, ele tem um capital de vida, aí como a gente acabou de ver. Né? O que é esse capital de vida? Condições dentro de um espaço e num determinado tempo, para executar, construir, desempenhar projetos de vida e alcançar seus objetivos, né? Basicamente, ampliando o seu legado. Aquele legado está como aquilo que eu deixo em prol das outras pessoas e ampliando o seu acervo, ou seja, o aumento do seu conhecimento. Aqui a divisão é meramente didática, né? Porque legado e acervo, eles estão fortemente, fortemente ligados, né? É só uma divisão didática, tá? Então, para a doutrina, eu consigo trabalhar saúde, então, como ter as condições, né, para otimizar a trajetória minha, né, espírito, qualquer espírito, no polissistema material, em relação às experiências que são necessárias, né, para qualificar o conhecimento, né? Ou seja, conhecimento em qualidade e quantidade, aqui conhecimento no sentido bem amplo, né? Que vai resultar, que vai potencializar a evolução de cada um de nós. Então, quando eu falo em saúde, eu estou falando desse aspecto, né? Que a trajetória de cada um de nós ao longo do polissistema material gere uma quantidade grande de experiências, com bastante conhecimento, que faça com que a minha consciência fique cada vez mais ampla. Né? Então veja que é um conceito de saúde mais amplo, né? Do que só a doença, etc. Né? Então, para a doutrina também, eu posso trabalhar de saúde como qualidade, né? Não esse sentido assim mais corriqueiro, usual, que as pessoas trabalham o termo, né? Mas como sentido, significado, direção no movimento, no meu movimento, na minha trajetória, através do polissistema material. Ou seja,
ter uma trajetória de qualidade, para nós é sinônimo de saúde, tá? É uma direção qualificada no movimento do espírito, no polissistema material, cujo resultado é evolução. Amplia a minha capacidade de adaptação, porque a minha consciência ela se torna mais ampla. Eu conheço mais, né? Eu alcanço mais é, esse aspecto aqui de baixo. Ó. Eu vou evoluindo, se a evolução tem muitos aspectos de adaptação, eu vou ampliando a consciência que eu tenho da totalidade, tá? E da minha função dentro dessa totalidade. Em vez de eu ter uma perspectiva limitada, eu vou fazendo o meta ponto de vista, né? E vou cada vez mais ampliando a compreensão do todo, o alcance da totalidade e o papel, a função, né? Que eu preciso desempenhar dentro desse conjunto, né? Nesse sentido, eu sou saudável, tá? Então, novamente, tentando ampliar um pouquinho o conceito para a doutrina, seria a capacidade de sustentar e aplicar processo evolutivo dinâmico contínuo do que? Lembra? Conceber, perceber, conscientizar e assim por diante, tá? A divisão conceber, perceber, conscientizar é só didática, né? Porque ela é um ciclo, ela é uma espiral, né? Que uma leva a outra de forma que vão se potencializando, né? Ou se preferir, uma relação de duas mãos, né? Conceber, perceber, conscientizar, cada vez de forma mais ampla. Quanto mais consciência eu tenho, mais eu concebo, quanto mais eu concebo, melhor eu percebo, quanto mais eu percebo, mais consciência eu tenho, e assim por diante. Né? A ideia de uma espiral, por exemplo, talvez seja uma ideia talvez seja uma ideia mais clara, digamos assim, desse processo. Tá? Então, saúde é uma condição necessária para o espírito encarnado alcançar seus objetivos. Né? Ou seja, detalhando, né? Tem várias formas de falar a mesma coisa, né? Elas são um pouco redundantes, mas vão chamando, digamos assim, atenção para coisas um pouquinho diferentes, né? Como alcançar, cumprir o seu dever, fazer o que deve ser feito, desempenhar as funções que me são atribuídas ou que eu quero realizar, cumprir as obrigações, fazer, construir, deixar alguma coisa e assim por diante. Né? Então, eu tendo condições de fazer de cumprir esses objetivos, eu estou numa fase de saúde. Né? Às vezes a gente trabalha a mesma ideia, ó, né, saúde, como a condição necessária para o espírito encarnado fazer o quê? Ampliar o seu acervo, como eu já tinha dito há pouco, ampliar o seu legado. Né? O acervo, eu estou falando mais do conhecimento do indivíduo, legado, eu estou falando mais da sua função, da sua importância pública, né? Aquilo que eu deixo para os outros, afeto, carinho, respeito, até um prédio físico. Qualquer coisa dessas que eu deixo aos outros é um legado, né? Ou esmiuçando um pouquinho mais, se eu consigo fazer isso, ajudar e ser ajudado, ensinar e aprender, consolar e ser consolado, como está na prece, amar e ser amado, né? Às vezes é usado de uma forma batida, mas basicamente são aspectos importantíssimos que indicam que a trajetória desse espírito está bem qualificada. Se ele consegue desempenhar e alcançar esses pontos, eu posso falar, discutir ou conversar sobre saúde. Né? Detalhando um pouco mais, condição necessária para o espírito encarnado, que a gente costuma usar já há muitos anos, romper os seus limites. Puxa, se eu estou conseguindo romper os meus limites, essa trajetória ela está sendo significativa. Eu estou desenvolvendo as minhas habilidades, né? Ou seja, as minhas perdão, aqui é potencialidade que está dobrado. Se eu estou desenvolvendo as minhas potencialidades, se elas não estão paradas, se
eu consigo materializar essas potencialidades, puxa, eu estou crescendo, né? Eu consigo utilizar essas habilidades que eu desenvolvi, né, em prol de alguém, ou de algum momento, ou em alguma circunstância, fantástico, né? Se eu consigo aplicar a minha capacidade de fazer, de construir, de sustentar, excelente. Então, aqui são situações que sinalizam que eu estou de fato evoluindo. E mais importante, né, eu estou conseguindo agenciar a evolução de todas as pessoas com as quais eu tenho uma relação direta, imediata, e uma relação imediata, um pouco mais longa, né? Então, seriam aspectos ou características importantes de serem cumpridas que sinalizam as questões aqui de saúde, né? E só chamando a atenção, então, às vezes as pessoas trabalham muito saúde como ser feliz, né? E o que elas entendem por felicidade é muito diverso, e isso acaba gerando muita confusão. Talvez para a doutrina, digamos, o conceito de felicidade, ele se aproxima, não completamente, mas em parte, do conceito estoico, né? Então, para nós ser feliz, é o espírito que tem ou que alcança a consciência de estar cumprindo o seu dever, desempenhando as suas funções, mantendo os seus compromissos, sustentando os seus relacionamentos e assim por diante, né? É aquele ser, como o irmão Leocádio dizia, que estou parafraseando, que está tranquilo em relação ao momento que ocupa e ao que deve fazer nesse momento em que ele está circunstanciado, né? Então, aí ele pode dizer que é feliz. E necessariamente não tem ligação com alegria ou com tristeza, com dificuldade ou com facilidade, com ausência de problemas ou não, né? Basicamente, ser feliz ele implica em ter desafios contínuos, né? Sempre há um horizonte a ser alcançado, sempre há uma pergunta nova a ser respondida, sempre há uma tarefa nova a ser realizada, sempre há um, uma instituição a ser construída e assim por diante. Tá? Então, de forma assim introdutória, né, seria mais ou menos essa apresentação, tentando deixar claro alguns aspectos do entendimento da doutrina a respeito do que é saúde, né? Eu acho que permite que a gente possa discutir alguma coisa e aproveitar os próximos encontros, as próximas reuniões, né? Que são desafios para a gente poder discutir um pouquinho, né? O que a gente se propõe a discutir nesses próximos 8 encontros, né, que estão faltando. Por exemplo, saúde não tem um conceito só. O irmão Geraldo, por exemplo, tem uma abordagem excepcional a respeito disso, vários aspectos, aspectos diferentes de saúde que são complementares, né? Saúde e doença não como algo antagônico, polar, né, dialético, né, digamos assim, mas algo que se compõe num processo dinâmico de saúde e doença como algo contínuo, que é muito interessante e que o Espiritismo aborda, aquilo que eu abordei lá no começo, a qualificação da vida, as questões de sentido, de significado, de direção, de trajetória no polissistema material, que é uma ponte que liga saúde com religião com muita clareza e principalmente com compromisso moral, né? Saúde mental, né? Que é uma questão que tem agudizado, né? Com a pandemia, com a crise nacional e agora com a crise internacional, as pessoas estão muito tensionadas. Então, como é que a gente pode abordar, entender, compreender as questões de saúde, ansiedade, dor, e principalmente a riqueza conceitual que a doutrina pode trazer ao ressignificar a questão do desencarne, né? As questões da doutrina no sentido de sair da postura de resolução de problemas, de balcão, e tentar, na medida do possível, levar as pessoas até uma posição ativa, responsável, né?
constante desse sujeito em relação à sua própria saúde. E se eu falo saúde, estou falando de sua própria existência, de sua própria passagem no polissistema material, na sua responsabilização pelos projetos, né, de construir esses projetos, né, que se confunde com o próprio objetivo da doutrina, né, tipos, mecanismos, aplicação de recursos terapêuticos que a casa desenvolveu, né, e como eles ficam no novo contexto, né, que a ECBE está vivendo, né, como é que ficam essas características, o que são esses recursos, né, quais as indicações e como eu posso continuar utilizando ou não, né? Uma quantidade fabulosa de conhecimento médico e terapêutico que existe, como a doutrina vê o que é um terapeuta, né? Quer dizer, a cura ela não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então, que papel se reserva ao terapeuta e assim por diante, na ideia de mosaico, né? Várias pecinhas do quebra-cabeça tentando encontrar as melhores opções para aquela pessoa naquele momento, diante do desafio singular que ela está vivendo, né? Sempre numa postura eslética e assim por diante, né? Então aí fiquem à vontade para irem pensando, discutindo. Se quiserem acrescentar alguma coisa nova, a gente vai acrescentando, né? Gosto de finalizar, assim, essa frase aqui do Morin, aqui foi quando ele estava com 98 anos. Acho que ele não desencarnou antes, não desencarnou ainda, né? Deve estar aí com 102, 103 anos, é isso? Não sei se alguém tem alguma informação recente, mas essa frase dele aqui serve para quase todas as áreas do conhecimento e com mais razão ainda a área da saúde, né? Viver, né? Ou seja, preocupar-se com as questões de saúde é navegar em um mar de incertezas, através de ilhotas e arquipélagos de certezas, nos quais nos reabastecemos, né? Ou, um pouco diferente, mas que a Marina trabalha, viver é administrar, é fazer escolhas diante das incertezas, né? O pouco que eu sei, o muito que eu não sei, em função dos valores universais que eu estou alcançando, saber me posicionar, me direcionar, escolher os melhores caminhos, né? Acho que seria isso, pessoal. Tá? Aí, se quiserem, passamos agora aí para a fase das discussões. Acho que não estourei muito tempo. Aí a gente pode conversar, discutir, né? E, enfim, conversar alguma coisa, né? Está aberta a palavra. Parabéns, professor. O senhor é tão claro que eu realmente não tenho nem perguntas, porque a gente consegue entender toda a sua fala. Então, eu só tenho que agradecer. Muito obrigada. Eu que agradeço. A gente procura ser mais didático, assim, para ajudar, né, para facilitar, mas fique à vontade, sempre fica alguma coisa a mais, né? Sempre fica alguma coisa para a gente ampliar, né? Eu acho que mais para frente teremos, eu terei perguntas com certeza, mas agora tá bem claro, tá? Muito obrigada. Não, não, eu que agradeço. Parabéns, Mário. É Oi, sempre Cris. é muito bom ouvir você, assim, porque traz para gente realmente uma lucidez, mas na tua exposição você traz uma lucidez muito importante, principalmente quando você traz essa ideia, né, dessa vida diversa e muitas vezes adversa, né, nesta adversidade, a importância do cultivo da saúde, né, para fazer de que maneira nós podemos construir uma prontidão interior, porque quando você trabalha a ideia
saúde como uma possibilidade de nos adaptarmos, né? E de construirmos uma prontidão para a vida, e com esse teu último slide, né, trazendo a ideia de um mar de incertezas, porque os processos são abertos, eles não são fechados, é muito importante isso que você ressalta para a gente, né? E nessa correlação que você faz, né? Esta construção de saúde como uma prontidão para a existência, dentro de um mar de incertezas, muitas vezes de adversidades, uma diversidade, uma riqueza plural fantástica, né? Queria te parabenizar, acima de tudo, né? Porque você conseguiu justamente transmitir isso para a gente. Muito bom. Obrigado, Cris, mas eu só sintetizei o que a gente tem discutido aí nos últimos 2 anos, né? Então, é um trabalho ali coletivo, né? Quantas discussões a gente já fez, né? Quantas leituras a gente já fez, e eu acho que tudo isso é que tem permitido que a gente amadureça, assim, uma visão de saúde que eu acho que é resultado desse trabalho coletivo, aí, com certeza, né? Tá. A Cris Petrelli pediu a palavra. Pois ter uma visão aérea assim, sobre todo esse conceito, né, sobre o que significa a saúde, né, é uma abrangência assim, que não posso deixar de pensar nessa pertinência que ela possa ter, né, para uma construção muito significativa no mundo, né, nessa dinâmica do mundo, que ela é cada vez mais artificializante, né? Mecanizando também o homem de alguma forma, distanciando ele da autoconsciência, dessa escolha de administrar. E todos esses conceitos, eles são tão abrangentes, né? Eu vi tudo aí dentro, tudo, todas as possibilidades de ser, do espírito, e incrível, muito, muito bom. Estou muito ansiosa por esse módulo. Obrigada, professor. Mas eu acho que é isso, eu acho que há uma. Eu não sei vocês que são da área da saúde, como é que vem a realidade, né? Não deve ser fácil, né? Obrigada, professor. Eu que agradeço, muito obrigado. Acho que você tem razão, Cris, nesse sentido do desafio concreto, né? Então, às vezes você vê que como é tão amplo e as pessoas têm dificuldade de ver essa amplitude, às vezes se tende a simplificar, né? E vem com respostas prontas, meio automáticas, assim, simplistas, né? Só um tratamento sintomático, né? Só tentar atuar sobre aquele aspecto pontual que está desequilibrado. E quando a gente recorda as vezes que a gente passou e conversou com o irmão Leocádio lá, por exemplo, no atendimento ao público, ele fazia coisas que a gente levou muito tempo para entender, né? Mas hoje a gente consegue perceber que a abordagem dele realmente era nessa direção, né? Uma ideia sistêmica, na medida do possível, tentando incluir todas as variáveis, e às vezes a gente não entendia, né, por que ele estava fazendo isso ou aquilo, mas ele estava claramente mostrando que, olha, não perca a divisão, o conjunto, né? Ele trabalhava vários aspectos e vários fatores ao mesmo tempo, e se em alguns momentos ele dava alguma coisa pronta para a gente, porque a crise, o momento difícil que a gente estava vivendo, ele exigia, né? Então, de repente, ele conduzia a gente pela mão, por exemplo, em algumas situações muito difíceis, mas era sempre para logo, logo reforçar a nossa autonomia, fazer com que a gente mesmo caminhasse pela vida, enfrentando os desafios, que a gente assumisse a responsabilidade, que a gente fosse um elemento ativo pela recuperação, né, da nossa saúde, do nosso equilíbrio e pela sua manutenção, né? Se a gente olhar as vezes que a gente passou, e eu acho que quase todos nós passamos e conversamos ali no atendimento ao público,
a gente via que, em geral, era isso, né? No máximo, um pequeno atendimento, porque às vezes a crise estava difícil, a situação era muito delicada, mas rapidamente nos conduzia, ó, seja o titular da sua existência, você pode, você tem capacidade, e é você quem vai manter esse conjunto estruturado até a hora do desencarne, né? E o desafio de ser irmão Leocádio, ser irmão Green, é justamente esse, né? Começar a aprender essa abordagem sistêmica, digamos assim, de saúde, né? Câmbio, desculpe, Peter. Só para comentar isso que você falou, é importante, porque realmente eles faziam, ó, você vai até aqui, mas aqui eu te deixo para você fazer tua autoconstrução, né? Da própria noção da crise da pessoa, né? Daquilo de onde ela estava, encaminhando para o exercício mediúnico para aprender a pensar e tudo mais, né? É bem isso. Ele não usava a palavra, mas ela é mais ou menos assim, né? Vire-se, vá lá e faça. Era delicado, claro que ele não usava esses termos, né? Mas pensando bem era isso, né? Mas ele sentia que a gente estava maduro, né? Estava num ponto que, ó, né? Ele respeitava muito e quando as pessoas não estavam nessa condição, ele apoiava e sustentava até o momento em que fosse possível, né? Um voo mais longo daí, né? Câmbio. Mário, acho que você calou tão fundo as pessoas. Está todo mundo quietinho aí. Acho que como introdução, né, Mário? Principalmente, porque eu acho que a ideia é justamente essa, né? Levar uma reflexão porque, e ao mesmo tempo, a forma como você traz essa abordagem, né? E cruza com o conhecimento que os espíritos do irmão Antônio Green, doutor Leocádio, comentava, vivenciava com a gente, desta corresponsabilização, né? Que é bem isso mesmo, né? Nesse exercício. Tem uma perguntinha muito rápida, mas eu gostaria de. Mário, você perguntou a questão do Edgar Morin. Ele postou há 2 dias, eu sigo ele no aplicativo chamado X. Ele postou há 2 dias, para você ter uma ideia. Então ele posta o tempo inteiro. Ele postou uma coisa assim, ó. Eu vou ler, acho que já vou ler em português. Humanismo que reconhece a plena humanidade de cada pessoa é o único remédio para o ódio, mas não se encontra em nenhuma farmácia. Ele é muito, ele é muito lúcido, né? Uma coisa dele, ele tem 103, 102? Eu não vi a idade dele, mas ele é muito ativo, principalmente nesse aplicativo, e as pessoas perguntam, ele responde todo mundo. Todo mundo que interage com ele vai lá e responde. De uma lucidez assim, incrível. Eu queria agradecer pela forma com que você abordou todo esse tema. E a minha não é nenhuma dúvida. É, talvez, não sei se é uma constatação ou talvez uma dúvida mesmo, no sentido de que o comportamento ele está sempre o meio, na verdade, ele está sempre modulando o nosso comportamento. Uma questão de saúde, ele interfere muito, porque ele depende muito da psique do ser, né? E como ele se autorregula nesse processo de saúde. E a gente vê um volume muito grande de diferença de cada um, como cada um cuida do seu corpo. Mas se- será que é isso mesmo? É o ambiente que está modulando o nosso comportamento nesse sentido? Eu acho, assim, que é uma interação entre os dois, né? Eu acho que a gente tem condições de modular o ambiente e o ambiente modula muito do nosso comportamento. Acho que o tempo todo, né? O ambiente físico, o ambiente cultural, né? Ele interfere, modula a nossa forma de reagir e a forma nossa de reagir, ela modula o ambiente.
nós estávamos conversando lá na quinta-feira, essa quinta-feira agora, a respeito da crise, né, da violência mundial, com as guerras e tal, né? E a pergunta é assim, puxa, o que a gente, como pessoa religiosa, pode fazer, né? Ali o que está predominando, Palestina, aquela coisa toda, é uma cultura de ódio, de vingança, de afirmação pela força, pela destruição. Né? Ele discute e tal, a gente diz, não, mas eu posso, em parte, modular, né? Lembra o pensamento, linguagem, né? Que a prece é, senão um pensamento sustentado, né? Esse pensamento sustentado, ele muda um pouco a mentalidade, que ajuda a alterar um pouco a massa crítica, que talvez consiga sustentar opções ou escolhas de paz, né? O compromisso nosso como uma pessoa religiosa, como agente do novo, que vai sustentar valores espirituais, valores morais universais, de não violência, de não agressão. Então, isso vai modificando o meio. Mas é evidente, né? Na medida que você tem essa situação, ela nos afeta, né? Eu fico triste, eu fico deprimido, né? Eu me sinto mal com aquelas pessoas que estão sofrendo. Então, eu acho que é uma interação contínua, né? Isso no ambiente sociocultural, digamos, né? Se eu for no socioambiental, o capital de vida, por exemplo, está bem claro que se eu vivo numa cidade com muito carro, que tem muito poluente particulado, na média, o meu capital de vida fica reduzido só pelo fato de estar numa cidade com muita poluição. 4 a 5 anos menor do que se eu viver numa cidade que não tem muito carro, que não tem muita poluição particulada, por exemplo. São exemplos dessa interação, né? Então, esse ambiente vai fazer com que eu tenha 4, 5 anos a menos de experiências, de conhecimento, de possibilidade de ajudar e de ser ajudado, né? E o tempo todo, de repente eu desenvolvo o carro elétrico. Então, é o pensamento humano, a linguagem, o comportamento humano gerando uma opção que polui menos, que vai permitir que uma quantidade enorme de pessoas fique mais tempo encarnado, tenha mais experiência, consiga ajudar, construir, fazer por mais tempo. Então, acho que você tem toda a razão. É dinâmico, é interativo e em todos os aspectos do que eu sou, espiritual, moral, mental, social, cultural, biológico, físico, o tempo todo eu estou interagindo e essa soma, né, essa composição é que vai tendo a resultante, que é uma trajetória de qualidade, né? Acho que eu penso mais ou menos por aí, eu acho que você tem toda a razão, né? Câmbio? Interessante, não é determinante, na verdade, o fato do ambiente modular. Na verdade, eu gostei dessa abordagem que se trouxe, da gente poder ter essa, como a gente se autorregula, a gente também pode regular o espaço que a gente está e tentar fazer ele trazer o resultado que a gente espera. E por mais que a gente tenha essa questão, eu acho que no meu caso eu vejo essa questão da dor, de conflito no mundo, ele acaba afetando a saúde das pessoas. Eu acho muito no sentido porque é esse espaço que a gente não consegue modular, talvez, né? Ele está modulando aqueles meios ali e a gente não consegue modular, então acho que é por isso que a gente sofre. Se a gente olhar esses conflitos, eles têm lados, né? A Palestina tem um lado, Israel tem um lado, mas geralmente a solução que se acha para esses conflitos é bélico, né? E o conflito bélico, ele dependeria mais de uma saída, uma solução política que atendesse, principalmente as pessoas, né? Porque está falando de pessoas, não é só do interesse, não vamos no interesse, que não adianta nada. Então, e a gente fica triste talvez por isso, porque a gente não vê uma solução política que traga um resultado efetivo e que proteja as pessoas. E talvez isso afeta um pouco a saúde das pessoas. Mas obrigado mais uma vez, obrigado mesmo. Não queria entrar nesse tema, nesse tema de guerra É e muito política. candente, né? O, até nessa reunião, né, até justamente com uma perspectiva histórica do que pode ser feito em momentos muito difíceis, surgiu, por exemplo, o exemplo do Mandela, né?
Mandela teve um passado complicado, teve participação em ações de terrorismo, né? Ficou preso, acho que 30 anos. A situação da África do Sul era extremamente complexa, mas ele consegue, apesar da adversidade sociocultural, digamos assim, ele conseguiu vetorizar um caminho, uma trajetória, daí uma trajetória para a cultura sul-africana, né, que com vantagens e desvantagens, o cara não era perfeito, nem é esse o aspecto, mas ele conseguiu vetorizar e, e constituir alguma resposta, alguma solução, né? Mas você tem razão, quanto mais complexa é a situação, mais forte, mais convicto dos valores universais a pessoa tem que ser. O que pautou o Mandela, né? Ele escala para os valores mais universais, que é o desafio do médium, né? Quando o irmão Leocádio fala do médium como agente do novo, ele está colocando para você o desafio para você sair do dia a dia e conseguir, através da sintonia, sustentar valores espirituais morais, né? Que é o quê? O valor da vida, o valor da paz, o respeito ao diferente, a liberdade, por mais que seja dificílimo de fazer a sustentação, né? Mas é capaz, né? Se os líderes ficarem só reproduzindo a mentalidade média, a massa crítica média, ela vai para a violência, vai para aquele sentido insano de um lado vingar-se do outro, e daí o outro lado se vinga e vai até a exaustão completa. Mas precisa ter muita força, muita convicção de quais são os valores, né? Surgiu também a ideia do Rondon, está tendo até uma série aí que está passando, né? Tem um episódio lá, lembra? Quando o Rondon está desbravando, ele é atingido por uma flecha, ele cai, né? Os companheiros dele iam revidar, começar a atirar, ele supera o seu risco biológico ali de desencarnar e pede para as pessoas não atirarem, não revidarem. Então ele consegue, naquele momento difícil, que até seria visto com naturalidade, que ele atirasse, se vingasse daquele ataque, né? Mas ele consegue superar, né? A ideia é morrer se preciso, matar nunca, né? Rondon não era santo, ele aplicava castigos físicos na sua tropa quando era indisciplinado, né? Mas naquele momento ele era convicto da força e ele consegue fazer a superação daquele momento, mesmo o ambiente sendo muito complexo. O que ele usa? Veja que é interessante para a gente que é espírita. Ele vai entrando numa rede de mentalidade de não violência, que é uma rede do Albert Schweitzer, na África, por exemplo, que era médico, músico, um alemão, e dentro dessa rede tem Gandhi com a não violência. Então veja como para a gente que é espírita, você consegue entender como a mentalidade ela consegue fazer uma rede que se expressa concretamente com atos muito positivos, né, naquele começo ali de século XX, que consegue sustentar ações assim eticamente muito positivas, né? Vamos pensar, Rondon expressa um pouco a não violência, esse Schweitzer expressa a não violência, o Gandhi, por excelência, talvez tenha sido o expoente mais claro no século XX dessa não violência, todos fazendo o quê? Uma rede, né? uma mentalidade que conseguiu sustentar ali alguns aspectos concretos, né? Então, agora, nesse momento, acho que pensar nisso, né? A prece, a não violência no nosso no espaço, digamos, estruturado que eu tenho responsabilidade direta, né? E imaginar, e essa é a concepção da doutrina, que isso se repercute, isso se desdobra, isso vai se somando, e não é simplista, mas pode, né? E alterando um pouco a situação difícil que a gente está vivendo, né? Câmbio, desculpe aí a fala. Só a título de informação, há muitos anos atrás, o irmão Grimm tinha constatado que o Rondon é da mesma família espiritual do Gandhi. Não sei se você lembra disso, Mari. Que ele comentou isso na aula.
Isso mesmo, você veja, né, como não é assim gratuita, né, a ligação, né, isso mesmo. Uhum. E só Eu também a título de entendi. informação, o Edgar Morin completou 102 anos agora em julho. Fale, 102, Márcia. né? Caramba, 102 anos, hein? E com a cabeça dele, né, não é 102, né? De uma lucidez incrível. E continua ativo. Continua ativa, né? Goste ou não, critique ou não, e ele não se importa, né, que se critique as posições e os entendimentos dele, né? Tranquilo. Que mais, turma? Mais alguma coisa que vocês queiram comentar, que vocês queiram Marina falar? pediu a palavra, Marina. Perdão. É, eu fico pensando, né? A gente começa pequeno, né? Do tamanho da nossa perna. Se a gente conseguir cultivar um pouquinho a paz dentro da gente, né? Aquietar um pouco o nosso coração, educar os nossos pensamentos, a gente vai ter oportunidade, né? Ao longo desses encontros, o Mário vai estar explorando. Eu acho que esse exercício diário, diuturno, né? De cultivar a nossa paz de uma forma mais resiliente, mais serena. Quem sabe a gente não contribui para a paz no mundo, né? Dentro desse espaço estruturado que o Mário comentou, que é um exercício, é um desafio mesmo, mas esse exercício que é nossa responsabilidade, né? E que exige uma certa disciplina, a disciplina dos estoicos, né, Mário? Com certeza. Porque às vezes a gente quer tanto essa paz externa, mas o quanto nós somos responsáveis pela nossa paz interior, né? De que maneira a gente pode fazer esse exercício de paz interior pelo autoconhecimento, pela autocompaixão, muitas vezes, né? Do autorrespeito, da autoescuta, né? Para viver em coerência com aquilo que a gente quer e acredita. Talvez seja um primeiro passo, né? Para pensar a partir dessa reflexão interna para as nossas palavras, para os nossos pensamentos, para as nossas palavras e para as nossas ações no nosso entorno. Cada um de per si, de alguma forma, pode estar contribuindo para a paz poder chegar, né? Era aquilo que o irmão Leocádio, os espíritos sempre nos falaram. Mais alguma coisa, turma? Tem vários exemplos, né? O clássico, né? Do Stephen Hawking, aí, por exemplo, né? É alguém com uma grande limitação física, por exemplo, né? E talvez tenha conseguido construir muito mais do que qualquer um de nós vai construir na área da física. A Helen Keller, por exemplo, né? Que tinha a deficiência auditiva, visual, né? E mesmo assim conseguiu construir muita coisa. São casos extremos, né? A gente não vai chegar assim a curto prazo nessa posição. Mas quando a gente encarna, eu brinco, parece um funil, né? A gente tem uma limitação razoável do nosso potencial como espírito desencarnado. Quando a gente faz o encarne, esse potencial em parte é limitado, mas a gente tem condições de fazer muito mais do que a gente tem feito, né? Não é nada grandioso no sentido de que vai mudar de forma estrutural o mundo, mas consegue reorganizar e modificar os aspectos desse espaço imediato que a gente está vivenciando. Eu acho que esse é o desafio, um pouco maior para a gente que é espírita, porque a gente teve contato com uma estrutura conceitual que ajuda a entender com mais facilidade. E tivemos lá nesse EBE o contato com algumas figuras, como o irmão Leocádio, irmã Marina, irmão Grimm, que, através do exemplo, eles fazem uma formatação positiva, digamos assim, de que a gente tem essa capacidade, né? Então, para a doutrina, a saúde é isso, né? Ser um agente potencial efetivo de transformação da realidade, aproveitando ao máximo as características da interface que a gente conseguiu desenvolver, né? No sentido biológico, no sentido cultural, né? Então, nesse sentido, que a gente tem um capital de vida, quer ele dure 60, 70, 80,
100 anos, cada um de nós tem na sua história. Em geral, a gente acaba se descuidando, encurta um pouquinho o capital de vida, mas que a gente tem condições de fazer, né? Então, nas próximas reuniões, se vocês concordarem, a gente pode fazer mais ou menos um esquema parecido. A gente faz um resumo conceitual inicial, né? O Cris pode apresentar alguma coisa, o Geraldo, a Laura, e a gente faz uma colocação inicial e aproveitamos o momento seguinte para a gente dar uma discutida. Se tiverem temas interessantes ou coisas que achem adequado ou apropriado para a gente discutir dentro do universo espírita, que liga a saúde com as questões concretas, vamos discutindo, vamos aproveitar esses encontros aí para a gente crescer um pouquinho, né? E fica o desafio, na medida do possível, que a gente vá não só discutindo, mas também escrevendo alguma coisa que possa ser compartilhada também daí, né? Tá. Feito, turma. Agradeço muito aí a atenção de vocês, a paciência, né? E se puderem, manda aí para o Rui, né? Que eu acho que vocês têm contato e a gente se encontra aí na próxima semana, tá? Tá bom? Obrigado a todos aí pela gentileza. Nós que agradecemos, Maria, a tua disponibilidade e nos vemos no próximo sábado. Muito obrigado, turma. Bom final de semana para todos. Tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigada.